Olá, tudo bem com vocês? Voltando mais uma vez pra gente conversar. Vamos conversar hoje sobre filhos. É um assunto que tá sempre presente no nosso dia a dia. A gente sempre tá preocupado com os nossos filhos. Meu marido tá ali me paquerando. Só olhando pra mim. Aí eu fico com vergonha e não consigo conversar com vocês. Vamos falar sobre filhos? Vamos falar sobre filhos porque é um assunto bem complexo. É um assunto bem complexo. E a gente quer, ou a gente tenta, ou a gente tem medo, né, de enfrentar essa batalha, que é educar nossos filhos. E a gente joga toda a responsabilidade para a escola. E a escola, ela não tem autoridade nem o poder que pai e mãe têm para educar seus filhos. Andréa, o que é que a gente ensina aos nossos filhos? Nossos filhos precisam aprender português, matemática, história, geografia. Pai e mãe ensina, né, os filhos a viver. A gente ensina os nossos filhos a viver. Por quê? Porque a gente não vai estar todo o tempo ao lado deles. Quando a gente não estiver mais ao lado deles, eles vão ter que aprender a se virar sozinhos. Então a gente precisa ensinar os nossos filhos a viver, ok? É no lar que a gente ensina as habilidades que servirão por toda a vida deles. Então eles vão aprender a se virar sozinhos, tá? A grande dificuldade é ensinar hoje em dia, né, as pessoas, aos nossos filhos, coisas que eles já sabem. A nossa grande dificuldade é querer educar algo que eles já sabem. Nossos filhos, eles sabem muito. A internet tá aí, a tecnologia tá aí e eles sabem de muita coisa. E às vezes a gente quer ensinar aquilo que a gente acha que é importante para eles, mas que na verdade eles já estão, ó, bem à frente de nós. E aí, onde é que entra o papel de pai e mãe? Se os filhos já sabem, por que a gente tem que ensinar? O papel de pai e mãe nos dias atuais é só moldar, é só orientar. A gente só orienta e só molda aquilo que eles já sabem. Então, não adianta hoje eu estar dizendo à minha filha que, sei lá, é errado bebida alcoólica, por exemplo. Ela já sabe disso. Ela já sabe disso, o que causa, o que não causa, o que faz mal, o que não faz. Ela já sabe disso. Então, assim, meu papel como mãe é moldar, né? E orientar, porque é algo que eles já sabem, tá? A grande dificuldade de ensinar os nossos filhos hoje é porque eles são pessoas questionadores. Tudo eles questionam. E aí a gente leva pro lado pessoal, a gente pensa, a gente acha que é uma afronta, né? Que não, porque ele não tá é uma falta de respeito, porque o meu filho não tá me respeitando. Mas não é verdade. Eles estão buscando, os nossos filhos hoje em dia, eles têm autonomia. E isso, no meu tempo, eu não tinha autonomia. Quando meu pai falava sim, era sim. Quando meu pai falava não, era não. Eu não questionava. Hoje em dia, a grande dificuldade de educar nossos filhos hoje é porque eles são questionadores. Eles querem saber o porquê. Eles querem saber o porquê não. Eles querem saber o pra quê. Por quê? Porque os jovens de hoje, a juventude, as nossas crianças, eles sabem pensar. Isso eu acho fantástico nos jovens hoje, nas nossas crianças hoje, que eles pensam a respeito de qualquer coisa. Então eles têm alternativas a respeito de alguma coisa e eles sabem pensar, refletir, eles sabem. Às vezes a gente quer prender, a gente quer segurar, mas a gente não consegue. Por quê? Porque eles estão bem mais adiantados que a gente, ok? E eles têm personalidade. Nossas crianças hoje, praticamente, eles já nascem com personalidade. Então, eles têm personalidade, eles são questionadores, eles são observadores e eles querem saber, eles querem estar por dentro dos assuntos, eles querem ser importante no meio familiar, eles querem fazer parte. Eu lembro que no meu tempo, eu não fazia parte da vida cotidiana, da vida diária de dentro de casa. Eu não fazia parte. Mas hoje não, hoje mudou. Graças a Deus, hoje mudou.
né? Eu vou dar um exemplo. Quando eu era jovem, eu era adolescente, eu trabalhava em uma fábrica e nessa fábrica não podia se sentar. Não podia. A gente tinha que trabalhar 8 horas por dia em pé. E você não podia sentar de jeito nenhum. Nem tinha cadeira pra gente sentar, era uma fábrica. E não podia sentar de jeito nenhum. E hoje eu me pergunto, por que que eu não fui na supervisora, por que que eu não fui no gerente, perguntar o porquê que eu não posso sentar um pouco. Por que que eu não posso exercer a minha função sentada? Era uma função no qual eu tanto poderia exercer ela em pé, como eu podia exercer ela sentada. E eu nunca perguntei, eu nunca questionei, eu nunca me respeitei. Isso é um respeito a si mesmo, né? Hoje em dia, desculpe. Desculpa, gente. Hoje a gente vê que os nossos filhos não passam por isso. Não, eles questionam mesmo, por que sim, por que não. E eu acho muito bonito isso na nossa juventude hoje. Quem acha feio, eu respeito, mas eu acho muito bonito, tá bom? Na era da ansiedade, se faz necessário encontrar meios de promover momentos agradáveis. A gente precisa promover momentos agradáveis para os nossos filhos. Não porque meu filho é problemático, vou levar meu filho para o psicólogo. Não, gente. Não. Quem tem que procurar orientação, quem tem que procurar meios, quem tem que procurar ajuda, somos nós pais. Porque a autoridade está sobre nós, não é sobre eles. Não porque meu filho tem que mudar. Não, quem tem que mudar é você. Quem tem que mudar sou eu. De como orientar, de como ajudar o meu filho. Então, eu com problemas dentro da minha casa, eu fui procurar orientação. Eu fui procurar, porque eu não sei, tem gente que é especialista nisso. Então, eu fui buscar, eu fui atrás e eu trouxe conhecimento para dentro da minha casa e como funcionou. E pode funcionar também dentro da sua casa, tranquilamente. A gente não pode estar empurrando com a barriga e colocar a culpa na escola, colocar a culpa no vizinho, colocar culpa nos amigos, colocar culpa seja lá em que lugar seja, e você, a responsabilidade é sua. A partir do momento que você se torna pai, que você se torna mãe, a responsabilidade é sua dos seus filhos. Pelo menos dos seus filhos, ok? Vamos lá. André, meus filhos são radicais, são rígidos, pouco solidários. Eles reclamam de tudo. Tem muita dificuldade de agradecer. Será que seus filhos é assim? Por que será que os seus filhos são assim? Por que será que as minhas filhas são assim? Provavelmente, esses jovens, esse perfil desses filhos, eles têm pais assim, ó. Pais que são excessivamente críticos dos erros dos filhos. A gente critica demais os nossos filhos. Aí os nossos filhos se tornam radicais, irritados e a gente não sabe o porquê. Muitas vezes é porque tem uma mãe, um pai que critica excessivamente os erros dos filhos, né? Muitas vezes a gente não é tolerante com eles. Por a gente não ser tolerante com eles, eles se tornam reclamões, têm dificuldade de agradecer, não é? E pais que não estimulam seus filhos. A gente precisa estimular os nossos filhos. A gente precisa estar estimulando eles a pensar, a refletir, a buscar, a correr atrás, né? A ter paciência. Porque um filho, ele só se torna paciente se ele vê que o pai e a mãe é paciente. Ok? Você não ter tempo para eles. Isso aí pesa, né? A gente não ter tempo para os nossos filhos pesa e pesa muito. Eu li uma história essa semana que me tocou bastante. Era um pai que ele não tinha tempo para o filho. Só que toda noite, quando o filho ia dormir, que o pai chegava e o filho já estava dormindo, ele dava um nó no lençol do filho. E quando o filho acordava, sabia que o pai tinha passado lá, tinha beijado ele, já tinha ido trabalhar de manhã cedo. Então, assim,
A forma com que eles tinha a conexão entre eles dois era essa, era através do nó do lençol. E era uma história muito bonita, porque o filho se sentia amado. Não via o pai, mas sabia que o pai tinha passado ali. Sabia que o pai tinha dado atenção, que o pai naquele momento não podia dar atenção, mas eles se comunicavam dessa maneira. Encontre maneiras inteligentes de se comunicar com seus filhos. Não é a quantidade de tempo que você dá para eles, é a qualidade do tempo. Muitas vezes tem pais que passam o dia dentro de casa e não olham nem para a cara dos filhos. Então, assim, a gente precisa encontrar meios inteligentes. Não ficar se culpando, porque eu não tenho tempo, meus filhos tá assim porque eu não tenho tempo. Cria estratégias. Se é meia hora por dia, então é meia hora. Se é 1 hora, então é 1 hora. Né? É um telefonema que dá quando tá no trabalho, liga pro filho, e aí filho, você tá bem? Como é que você tá? Né? Existem meios, vários meios muito inteligentes da gente estar em conexão com os nossos filhos, tá bom? A gente, muitas vezes, né, nós pais atuamos como um manual de regras, né? Regras para isso, regra para aquilo outro. E aí os nossos filhos ficam irritados com isso, porque eles não se sentem livres, né? Tendo liberdade de viver e respirar o próprio ar deles, porque cada um tem a sua vida, ok? Muitas vezes a gente se torna pais tão super protetores que a gente destitui os nossos filhos de se aventurar e de criar afetos. E isso prejudica muito a vida deles, ok? Vou dar um exemplo da minha filha. Laurinha queria tomar banho na área com a mangueira. E eu disse, tá certo, vá, tudo bem. Aí ela pegou a mangueira, foi colocar na torneira. Quando chegou lá não tinha água. Entrou em desespero. Porque eu queria, papai. Foi pro quarto e bateu a porta do quarto. Digo, meu Deus do céu. Digo, Laura, vem cá. Aí ela veio. Aí eu disse, pense. Eu já sabia uma outra alternativa, que ela poderia levar água para a área, mas eu quis fazer ela pensar. Eu disse, pense, que outra alternativa a gente poderia criar para que a água chegasse na área, para que você não perdesse a sua brincadeira. Pense. Aí ela disse, eu não sei, não tem água na torneira, babá. E eu, Laura, pense, onde é que tem água dentro de casa, que a gente pode levar a mangueira e você ter sua brincadeira normalmente. Aí ela parou, pensou, secou as lágrimas, respirou. Aí disse, mãinha, tem a torneira da caixa d'água, da área de serviço. Aí eu disse, olha aí, então você pega a mangueira, coloca lá na torneira da caixa d'água, e aí você vai sua brincadeira. Aí ela, ai mãe, é bom, você é a melhor mãe do mundo. Eu digo, eu não fiz nada, eu só fiz você pensar. Porque muitas vezes quando os nossos filhos estão irritados, eles estão estressados, eles estão completamente estressados mesmo, muitas vezes eles não pensam em alternativas, eles não pensam o que poderia fazer para mudar aquela situação. E cabe a nós pais orientar eles a fazerem isso, ok? Foi muito bom e resolveu. Filhos problemáticos, precisamos rever como que papai e mamãe está se comportando. Papai e mamãe precisam se comportar direitinho, porque a gente pensa que é só os filhos que precisam ser educados, mas não é. Papai e mamãe, tá aqui uma mamãe que procura, porque tem coisas que eu não sei, então eu realmente preciso me comportar direitinho para orientar elas direitinho também, tá bom? Acertar 100%? Claro que não, né, gente? A gente não vai acertar 100%, porque isso aí é viagem. Claro que não, mas uma coisa ou outra a gente consegue resolver, tá bom? Aí você pode pensar assim, Andréa, quem você pensa que você é para estar se metendo na educação dos meus filhos? Eu não sou ninguém. Eu não sou ninguém. Você tá assistindo o vídeo porque você quer. Se você não quiser, é só apertar aí o botãozinho do seu celular, clicar aí e desligar o vídeo, ok? Você tá aí porque você quer, tá bom? Se seus filhos precisam ser humildes, para aprender. Então você também precisa ser humilde para aprender. Então papai e mamãe precisam ser educados, sim, diariamente. A gente precisa ser educado diariamente. Porque não existe uma cartilha de como ser papai e mamãe. Não existe. A minha grande dificuldade é essa. Porque não existe uma cartilha para mim ser mãe.
Não existe. Então, eu corro atrás do que eu vejo que é a necessidade dentro da minha casa, ok? Crescer e aprender é muito bom com eles. Quanto mais os nossos filhos crescem, mais a gente cresce junto com eles, ok? Vamos aprender, papai e mamãe. Até a próxima, gente. Valeu!